O Palmeiras empatou com o Cruzeiro aqui na Arena Barueri, em duelo marcado por lesões, principalmente na primeira etapa, futebol bem aquém do esperado e muita chuva aqui na Arena Barueri. Vamos primeiro por partes, por lesões do Palmeiras. O Palmeiras perdeu primeiro o Ramon Sousa, logo nos minutos iniciais ele sofreu uma entrada no tornozelo, ficou um tempinho no gramado lesionado e depois precisou ser substituído, inclusive deixou o gramado de maca. Logo na sequência foi a vez de Felipe Anderson, que também precisou do auxílio da maca para deixar o gramado da Arena Barueri com um problema na posterior da coxa. A dupla, como sempre, vai ser reavaliada pelo departamento médico do Palmeiras nas próximas horas, que vai atualizar a condição física tanto de Felipe Anderson quanto do Ramon Sousa. Vale lembrar que o Ramon Sousa está na corrida pela Copa, ele que é um dos nomes cotados para a seleção do Paraguai, então a ver os próximos passos, a gravidade da seleção do atacante, quem sabe que pode até perder a Copa do Mundo. Já Felipe Anderson, a probabilidade também é a mesma, deve ser desfalque nas próximas partidas do Palmeiras até a pausa para o Mundial. Agora sobre campo e bola, aqui na Arena Barueri, mais uma atuação bastante pragmática do Palmeiras, principalmente de John Arias e Flávio Lopes, a dupla que muitas vezes foi o afago do Palmeiras, aquela válvula de escape, dessa vez muito abaixo aqui na Arena Barueri, pouco ajudou o sistema ofensivo do Palmeiras, que sofreu para conseguir levar perigo ao gol do goleiro Otávio. O Cruzeiro abriu o placar logo aos 10 minutos com a Arroio, na sequência o Felipe Anderson marcou um golaço, ele fez o segundo gol em sequência do Palmeiras, já tinha marcado contra o Jacuipense, tinha dado outras duas assistências, então o Felipe Anderson participou de 4 gols do Palmeiras nos últimos 2 jogos, mas como sempre, nada é fácil nessa caminhada de Felipe Anderson. Com a camisa alviverde, precisou deixar o gramado de maca, mais uma lesão, mais uma preocupação para o técnico Abel Ferreira, que para essa partida tinha 5 desfalques. Sobre a tabela do Brasileirão e a situação do Palmeiras agora com 35 pontos, 5 à frente do Flamengo, que entra nessa rodada para enfrentar o Atlético Paranaense, então pode diminuir para 2 pontos essa distância para a equipe do Abel Ferreira, que também tem um jogo a menos, né? O Flamengo com um jogo a menos ainda precisa receber o Mirassol no Maracanã, então o Flamengo pode inclusive chegar para esse duelo contra o Palmeiras na liderança, já assumindo a ponta do Campeonato Brasileiro. A situação do Palmeiras, que antes parecia bastante confortável, agora já começa a dar alguns sinais de alerta. Pelo lado positivo, o Palmeiras segue invicto aqui na Arena Barueri, agora são 9 vitórias e 2 empates na Arena, um empate contra o Guarani, quando a equipe já estava classificada para a decisão do Campeonato Paulista, e esse empate em 1-1 contra o Cruzeiro. Se o Palmeiras mantém a invencibilidade, deixa a desejar nas atuações e no desempenho dentro de campo, uma queda bastante brusca de desempenho da equipe de Abel Ferreira, que tem que dar algumas explicações. Ele que antes reclamava no calendário dessa sequência de jogos do Palmeiras, que vinha atuando de 3 em 3 jogos, muitas vezes não conseguia sequer treinar os titulares, né, uma vez que eles fazem aquele processo de recuperação pós-jogo. Então o Palmeiras jogava, os titulares faziam um processo de recuperação, faziam apenas um treino e já viajavam ou permaneciam em São Paulo para o próximo compromisso. Abel Ferreira teve 5 dias depois do compromisso pela Copa, antes do compromisso pela Copa do Brasil, depois também teve bastante descanso para esse duelo contra o Cruzeiro. Então agora ver quais vão ser as justificativas do técnico do Palmeiras, que vem vendo esse desempenho de sua equipe definhar, diminuir no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras agora volta as atenções também para a Copa Libertadores, uma vitória simples na próxima rodada já garante o Palmeiras de novo nas oitavas de final. Então é isso, o Palmeiras segue como líder, segue invicto como mandante, mas com o futebol cada vez mais aquém do esperado e principalmente aquém do que o elenco pode entregar, né? A gente sabe que vem enfrentando lesões, hoje perdeu o Sousa e o Felipe Anderson, ambos na primeira etapa, mas o Palmeiras tem um elenco bastante recheado e pode sim entregar um futebol um pouco além do que vem atuando principalmente nessas últimas rodadas. Agora são poucos compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo, o último deles contra a Chapecoense, mas antes e principalmente um duelo contra o Flamengo, a ver como o Palmeiras vai se portar e se preparar para viajar até o Rio de Janeiro para enfrentar o principal rival e também o ganhador, né, da Libertadores ano passado, nesse primeiro reencontro entre as equipes desde aquele duelo em Lima, lá na capital do Peru.